Olá, eu sou Antônio Vicente Martins e este é o 5º episódio da nossa websérie Eu Tenho Direito? Hoje nós vamos falar sobre estabilidade no emprego. Hoje nós vamos falar sobre estabilidade no emprego. Quando a gente tem alguns assuntos mais importantes, diferentes, complexos, nós acabamos tomando um café aqui no nosso escritório, na nossa cafeteria. E para falar sobre estabilidade no emprego, exatamente porque temos um processo e que estamos discutindo isso, eu convidei para um café a Paula Nock, que é minha sócia. Paula, de onde surgiu a estabilidade no emprego no Brasil? Pois é, Vicente, a gente estava conversando, né, até na semana passada para esse caso, e é muito interessante, porque a primeira vez que surge essa ideia de estabilidade no Brasil é já na época do Império, com os militares. E aí, então, depois ela passa para os servidores públicos, e aí na República, que vai ser editada uma lei que é muito famosa, a Lei Eloy Chaves, que ela vai trazer, então, a concepção de estabilidade decenal para os trabalhadores da iniciativa privada, né? A estabilidade decenal, então, é pessoas que estavam há 10 anos numa empresa não podiam ser despedidas a não ser por justa causa. E isso acabou quando, Paula? Exato. O que aconteceu? Veio a lei do FGTS, que dava duas possibilidades para os trabalhadores. Ou os trabalhadores optavam pelo regime do FGTS, ou então continuavam com a estabilidade. No entanto, depois com a Constituição Federal, apesar de na Constituição Federal... De 88? Constituição Federal de 88, isso. Apesar dela dizer que protege o trabalhador contra uma despedida imotivada, ainda assim, depois da Constituição Federal, ficou entendido que ela só preveria o FGTS, então não preveria mais a estabilidade decenal, então ela não ficaria abrangida pela Constituição Federal de 1988. Então, a partir daí, só FGTS para os trabalhadores, ficaram sem a opção dessa estabilidade. Então, uma empregada gestante, por exemplo, pode ser demitida? Não é bem assim, né? Não é bem assim. O que acontece? A lei hoje, e a Constituição também, elas falam de algumas estabilidades. Então, por exemplo, a estabilidade da gestante, que ela não pode ser despedida até 5 meses depois do nascimento do filho. Tem também a estabilidade para a pessoa que sofreu um acidente de trabalho. Então, vai ser 12 meses de estabilidade no emprego depois do retorno desse acidente de trabalho. Tem estabilidade também para os sindicalistas e também para as pessoas que foram eleitas para CIPA ou para cooperativas, por exemplo, que também vão ter uma estabilidade desde o momento da candidatura até o término do mandato delas, né? E fora essas estabilidades... É um ano depois do término do mandato. Exato. E fora essas estabilidades que vêm pela lei, ainda tem estabilidades normativas que a gente chama. Como é que funciona? Então, a estabilidade de um empregado que está num período pré-aposentadoria, ela não está na lei, mas está no acordo coletivo. Isso, pode estar. Então, o que acontece? Quando há uma negociação coletiva, né, o sindicato vai fazer essa negociação coletiva para criar normas coletivas, muitas vezes ele inclui ali vários tipos de estabilidade. Para pegar um exemplo, os bancários, né, eles têm várias estabilidades na norma coletiva deles. Primeiro é a pré-aposentadoria, né, e aí eles têm dois tipos, de 12 meses antes do período de aposentadoria ou de 24 meses, a depender de quanto tempo eles estão no banco, né. A dos bancários também, ela vai trazer que as mulheres, elas têm... Depois tem mais 60 dias após o término da licença maternidade. Além da lei. Além da lei, isso. Após o término da licença maternidade, mais 60 dias de estabilidade no emprego. Ela dá estabilidade de emprego também para os pais. 60 dias após o nascimento do filho. E também para as mulheres que abortaram. 60 dias de estabilidade no emprego. Então, alguns mecanismos que servem exatamente para proteger o trabalhador no momento que ele está muito vulnerável.
Outra estabilidade que também é comum nessas condições é do empregado que volta de algum benefício previdenciário. Os bancários têm alguma diferença disso? Sim, os bancários têm uma diferença disso. A diferença dos bancários é que eles têm essa estabilidade, inclusive quando não é acidente de trabalho. Mas aí vai ser por 60 dias só, não vai ser 12 meses como prevê a lei. Então é importante que as categorias profissionais lutem para colocar normas coletivas que tratem e que aumentem as estabilidades previstas na lei. Certamente, porque as estabilidades previstas na lei, elas não conseguem proteger o trabalhador no todo, né? Então essas estabilidades normativas que estão mais próximas do trabalhador conseguir negociar, né, pela norma coletiva e através do seu sindicato, são essenciais para a proteção dele. Obrigado, Paula. Acho que foi bastante elucidativa essa nossa conversa e agora acho que a gente pode voltar a trabalhar no nosso processo, Acho né? que sim. E assim nós encerramos mais um episódio da nossa websérie Eu Tenho Direito? No próximo episódio, nós vamos falar sobre assédio moral e sobre assédio organizacional. Espero vocês! Se inscreva no nosso canal de YouTube. Veja a nossa websérie nas nossas mídias sociais. Olhe o nosso site. Comente. Dê um like. Esse foi mais um episódio da nossa websérie Eu Tenho Direito?